Bom, pessoal, vamos falar então da educação especial, da inclusão de, de crianças, de adolescentes, de jovens com alguma necessidade especial, alguma especialidade na escola, na sala de aula regular. Então, assim, toda criança, toda criança, todo adolescente, todo jovem em idade escolar, dos 4 aos 17 anos, ele tem que estar na escola, na escola regular, convivendo com outras crianças da sua idade. Então a escola é muito importante nesse componente social aí. Então é importante que todas as crianças, independente se ela tem alguma especialidade ou não, ela tem que estar na escola regular. Ela tem que estar frequentando a escola regular. Um problema que a gente vê é que às vezes o Estado ele quer jogar uma responsabilidade para a escola. Então ele quer que a escola faça um trabalho social, um trabalho hospitalar, um trabalho que não é sua obrigação. E a função da escola é oferecer apenas essa educação curricular básica de formação geral. E então é importante que, além disso, se a criança tem uma especialidade, é importante que ela participe também de outras instituições onde ela tem um atendimento adequado. Por exemplo, as unidades básicas de saúde, os hospitais, as escolas para pessoas especiais também, né? Então, ela ter um atendimento escolar especializado, ela ter um atendimento clínico, hospitalar, fazer um acompanhamento em relação a essa especialidade dela, e para que ela consiga se desenvolver plenamente. E então a função da escola não é oferecer uma educação especial, não é fazer um trabalho em relação um trabalho mais especializado. Não, a escola regular, ela é um espaço para a educação básica geral, um aprendizado básico geral de matemática, de português, de geografia, de história, de inglês, de educação física. Então, uma formação geral, uma formação básica geral. Até aí, tranquilo, né? Então, assim, toda criança, então, se ela tem especialidade ou não, ela tem que estar frequentando a escola regular, dos 4 anos de idade até os 17 anos. Então, ela já entra ali na pré-escola, aí depois, aos 6 anos de idade, ela já está no ensino fundamental 1, ela vai até o 5º ano, depois do 6º ano ou 9º ano, no ensino fundamental 2, e depois temos o ensino médio aí até os 17 anos dessa criança, desse jovem aí. Então isso é muito importante. Então é uma grande conquista hoje você ter as crianças com especialidade ou não dentro de uma escola regular junto com outras crianças. Então isso é uma grande conquista e essas crianças têm que estar ali também. Então tem aquilo que as pessoas falam, né, que ninguém é igual a ninguém e a regra é ser diferente. Então, cada criança, independente se ela tem uma especialidade ou não, ela tem um jeito específico de aprender, tem um ritmo específico para estar aprendendo. Então, todas as crianças são diferentes, independente se ela vai ter uma especialidade ou não. E então, aí a gente tem uma coisa que também é o seguinte. Agora vamos para alguns problemas, né?
como eu falei, o que o Estado muitas vezes ele quer fazer é essa de forma, de forma errada, ele quer que a escola ofereça uma educação, ofereça um trabalho hospitalar, ofereça um trabalho de educação especial, e a escola regular não tem esse objetivo, essa missão aí. E, então é importante que além da criança frequentar a escola regular, ela tem que frequentar o hospital e tem que frequentar uma escola que ofereça uma educação especial também, para ela aprender a ler, a escrever, a realizar algumas atividades relacionadas com a sua especialidade, se é motora, se é cognitiva, se é auditiva, se é visual. Então ela tem que participar disso daí. Era para ser uma obrigação, talvez seja uma obrigação do Estado oferecer esse serviço. Muitas vezes o Estado não quer oferecer isso, então ele cria uma salinha lá na escola, dá um curso para o professor lá, um professor que não é especialista em educação especial, e fala, ó, você agora vai cuidar dessa criança. Não é o correto, né? O professor da sala de aula cuida só do conteúdo dele, né? Da geografia, da história, ele vai levar isso para todas as crianças, independente da especialidade, fazendo adaptações, é claro. Mas quem vai fazer um trabalho mais aprofundado é um especialista num local apropriado para essa criança. E então é isso daí. Eu vou dar uma pausa aqui para pensar mais um pouquinho e já volto aqui. Então, em relação à inclusão da criança na sala de aula, na escola regular. Então, existe aquele mito também que falam assim, nossa, o Estado aceitou essas crianças que antigamente os pais não queriam, né? Se a criança ela é cadeirante, ela usa uma cadeira de rodas, se a criança não enxerga, se a criança tem uma deficiência intelectual, se ela é hiperativa, se ela é autista, às vezes os pais não queriam, não matriculavam essa criança na escola regular. E hoje o Estado já faz isso. Já existe essa lei, essa obrigação do Estado fazer isso. E antigamente não se fazia. O que é muito bom, a criança tem que estar convivendo com outras crianças ali na sala de aula, na escola, participando desse meio social. Então, o que acontece também tem aquele mito, aquela desinformação das pessoas falarem assim, nossa, mas o Estado aceitou a criança na sala de aula lá, ela está lá junto com outras 34 crianças, 40, 39 crianças numa sala de aula, e ela está excluída porque não existe um programa especial em relação a ela, o professor não está dando uma atenção adequada a ela, não está adaptando atividades para ela, ou algo parecido. Então, existe esse mito da integração, da, da inclusão, mas não uma integração plena e tal. E assim, aí vem um problema que é o seguinte, é o que a gente falou, qual que é o objetivo, qual a missão da escola regular? É ensinar esses componentes curriculares aí. O professor lá não é um professor especialista em relação àquela criança, então não é uma obrigação dele, não é a função dele dar uma total atenção àquela criança ou a outras crianças, independente da especialidade que ela tem. Então quer dizer que o aluno ele fica excluído lá? Não, isso não é verdade. Nenhuma criança na sala de aula, nenhum estudante de sala de aula, ele vai ser excluído, porque o professor ele dá uma atenção o mais individualizado possível, mesmo trabalhando com 35 alunos, com 40 alunos, para cada aluno. Cada aluno tem o seu tempo de aprender, tem o seu ritmo, tem as suas particularidades, independente se ele tem uma necessidade especial ou não.
Então a criança ela jamais vai estar excluída dentro de uma sala de aula, dentro da escola, em relação à postura dos professores e em relação à postura dos outros estudantes também. Então essa convivência aí, ela é muito positiva, o aluno nunca vai estar excluído. E agora vem a parte, uma parte, uma parte importante, que é em relação aos professores. Às vezes há uma cobrança por parte da Secretaria de Educação que quer que o professor da sala de aula regular quer que ele que ele preencha documentos burocráticos. Então ele tem que preencher um documento em relação à educação, uma atividade diferenciada para esse aluno. Então esse aluno tem que ter uma pasta, tem que ter um acompanhamento ali dentro da escola, o que ele está fazendo. Aí você vai tirar foto com o aluno, vai mostrar, estamos aqui estudando tal conteúdo, estamos aprendendo e tal. Então existe essa burocratização aí, o que não é legal, não é legal. Então o professor isso não é muito correto, né? Você querer que o professor fique preenchendo documentos, burocratizando ali, estou atendendo esse aluno, estou fazendo tal atividade, estou adaptando. Isso não existe, isso daí é muito errado. Ah, por exemplo, às vezes, um caso, por exemplo, que eu já tive, que foi o seguinte: uma vez tinha um aluno na sala e, e, e esse aluno não enxergava, né? É um aluno que não enxergava. E aí, numa conversa na sala de aula, a, esse aluno, a gente numa conversa, ele, ele falou dos personagens do Scooby-Doo. Então, por exemplo, tem os personagens lá dos Simpsons, né? Então tem quem muita gente conhece os Simpsons, mas quais são esses personagens dos Simpsons? Então você saberia dizer quais são esses personagens? Tem o Homer, tem o Bart Simpson, tem a Lisa, tem a Maggie, tem a Marge, tem alguns personagens dos Simpsons. E o Scooby-Doo, quais são os personagens do Scooby-Doo? Então esse aluno, a gente tava tendo uma aula lá e aí a gente entrou nessa conversa e ele falou sobre esses personagens do Scooby-Doo aí. Então ele tinha na memória dele esses personagens aí. Então ele falou da Velma, da Daphne, do Scooby, do Salsicha e outros aí que eu não conheço. Então assim, quando o professor... Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando o professor está lá levando um conteúdo para o aluno, que ele tem uma aula, ele preparou uma aula, ele tem um conteúdo, tem um planejamento, então ele vai tentar levar isso para cada aluno de acordo com a sua especificidade, de acordo com o seu tempo. O aluno é da educação especial ou não. O que muitas vezes a gente vê é que os alunos da educação especial eles são mais empenhados em realizar as atividades do que os alunos que não são os alunos normais, digamos assim. Então tem essa, essa contradição aí também, né? Mas, por exemplo, imagina a criança, o estudante está lá na sala, mas ele não enxerga, então ele não pode copiar. Mas ele ouve e sabe escrever. Legal, então vamos escrever alguma coisa no caderno ali. O aluno não enxerga e também não escreve, mas ele está ali presente. O caso desse aluno que falou dos personagens do Scooby-Doo. Então ele participou da aula, porque teve uma interação. Ele fala, e às vezes eles falam muito bem. Então houve essa interação a partir da conversa, ele sabe falar. Então ele não copiou a lição, mas ele está ali conversando, ele fala, ele está ali quietinho no seu lugar, sentadinho. E o aluno é hiperativo.
Senta um pouquinho ali, assiste a aula, quer levantar, quer ir ali, quer passear, quer ir beber água e tal, sabendo dessa condição e tal, tudo bem, vai no. É aceitável, né, que o aluno não fique ali todo esse momento sentado, ele vai lá, faça alguma coisa, volta. Então ele jamais vai estar excluído. O aluno é, o aluno é autista, o aluno é autista, não, né? Ele tem essa, essa especialidade, né? Ele tem essa especialidade, a questão do espectro autista, espectro autista. Então, assim, cada estudante ele tem as suas particularidades. E aí o professor, ele quando ele tem a sua aula ali, ele tem um conteúdo, ele vai trabalhar de acordo com a especificidade do aluno. Tem aluno que copia, tem aluno que não copia, tem aluno que interage, que conversa mais, tem aluno que conversa menos. Você está falando sobre o assunto da física, você pode pegar um aluno, o aluno pode escrever alguma coisa no quadro para você. Ele pode... Então, cara, a sala de aula é um espaço muito educativo, muito educativo. Então não existe essa então o errado é isso, é você burocratizar, querer que o professor faça coisas, preencha documentos em relação à educação especial, em relação àquele aluno específico. Então isso é muito ruim. E querer que o professor siga um roteiro, um cronograma. Então isso é muito complicado, porque a gente sabe que o trabalho de ensinar, o trabalho da sala de aula, é um trabalho artesanal. Então essa é a palavra muito adequada. E não é um trabalho, não é um trabalho, não é um trabalho técnico, um trabalho fechado, que você tem um cronograma, entra, segue e acabou. E não, é um trabalho muito artesanal, muito de relação de momento com os alunos naquela aula, naquele momento. Então é um trabalho muito artesanal, muito nesse sentido aí. E então é isso daí. Então, nesse vídeo sobre a educação especial, o mais importante é isso, a gente entender que todas as crianças, independente da especialidade delas, têm que estar na sala de aula, e a função do professor é ensinar o seu conteúdo. Ensinar o seu conteúdo, fazendo ele sem preencher relatórios nem nada, ele vai fazer adaptações para todos os alunos e não só para os que têm uma especialidade. Então a função do professor ali é levar esses conteúdos, essas matérias aí, e vai trabalhar isso com todos os estudantes.